nos guie, nos ilumine e nos dê o entendimento do que o Senhor quer que a gente entenda nesse momento. Dirija meus pensamentos e obrigado pela sua presença, que é tudo o que a gente precisa para a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Só lembrando do meu canal do YouTube, né, youtube.com/claramenteNT. Toda semana tem vídeos novos ali. Bom, eu vou começar com esse texto de Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. E estou começando com o texto. Às vezes eu falo num ambiente que não tem nada a ver com a igreja adventista, e eu cito esse mesmo texto. E no final as pessoas vão entender. Esse texto é altamente científico também. Está falando de conteúdo de pensamento. O que você pensa, naquilo que você se torna, naquilo que você mais pensa. Eu estava no Congresso de Psiquiatria, Dr. Wilson, aí anos atrás no Rio, e tinha um colega nosso, que eu nem conhecia, Marco Gebara. O cara é top assim na área de psiquiatria molecular, um negócio que eu só sei o alfabeto ali. Complicadíssimo, uma palestra belíssima dele sobre genética em psiquiatria, epigenética e tudo isso. E ele falou na palestra dele assim: a bola da vez em relação à saúde mental, a bola da vez é a cognição. Quer dizer, o que está aí a ciência chegando para, já mostrando a importância para a saúde mental, é a cognição. O que é cognição então? Pensar, o que você pensa. Como eu falei na outra palestra, o mundo conspira contra a gente pensar, né? Você liga a televisão, você liga o celular, você liga o tablet, você liga o computador e pensam por você. Agora está chegando a inteligência, né, já está aí a inteligência artificial, pensa por você. Cuidado com isso. Claro que são instrumentos interessantes para a gente usar, é verdade, nos ajuda, nos facilita muito a vida, mas nada substitui você pensar. Os pensamentos conectados com o Espírito de Deus, né? Então, depressão, ela é uma desordem afetiva. E eu também estive num outro congresso, onde foi esse aí? Esqueci onde foi, em São Paulo. E estava ali os dois professores da USP, de psiquiatria, não sei o que, Moreno, esqueci o primeiro nome, uma mulher também professora. Ela até se revelou como sendo, se trata de transtorno afetivo bipolar. Acho que sim, né? E eu esqueci o que eu ia falar, daqui a pouco eu lembro. Mas estava nesse congresso, foi falado essa questão aí. Bom, daqui a pouco, a melhor maneira de lembrar é você esquecer, né? Daqui a pouco volto se for importante. Então a depressão, sim, lembrei, viu? Então, quer dizer, foi um congresso com gente top da área de saúde mental do Brasil, USP, etc. E fala assim, não temos nenhuma novidade para tratar a depressão. Claro, tem se lançado alguns medicamentos mais novos, mas não tem muita novidade. E, inclusive, tem uma novidade que eu vou falar daqui a pouco, eu estou aprendendo, mais de poucos anos para cá. Então, a depressão, ela é uma desordem afetiva dos afetos. Afetos tem a ver com o mundo emocional. É um assunto médico, mas também espiritual. Queridos, tudo é espiritual, né? Você está lidando com física quântica, é espiritual. Está lidando com engenharia, tem espiritualidade ali. Matemática, tem espiritualidade ali. Psiquiatras e psicólogos clínicos são treinados para tratar a depressão. Não é verdade que cristãos não têm depressão. Um pouquinho de epidemiologia. A depressão atinge mais mulheres do que homens. Em 2030, a Organização Mundial da Saúde diz que vai ser a doença número 1 do mundo, não a que mais mata, mas a mais prevalente. No primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%.
O Brasil tem 15,5% de depressão e 2019 quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes no mundo, viviam com um transtorno mental. Muita gente, né, sofrendo nesse mundo sofrido. Eu acho que eu vou mostrar um pouquinho disso aqui. Então essa aqui, no azul claro, o verdinho ali, meio piscina, são os homens. O azul marinho são as mulheres. Essa é a faixa etária com mais depressão no mundo, né? Continua sendo mais mulheres, o azul marinho. Você vê aquela coluna mais alta ali na faixa de 60 a 64 anos. Essa é por região do mundo. Você vê que interessante, tem muita depressão na África, mas tem muita depressão na região das Américas, incluindo os Estados Unidos. A cada 40 segundos a pessoa se mata por depressão, muitas vezes, mas não só por depressão. Esse aqui é sobre ansiedade. Olha onde tem mais ansiedade no mundo, queridos. Na região das Américas, também mais mulheres do que homens, incluindo os Estados Unidos. Primeiro mundo, né? Canadá, enfim. Ansiedade por idade e sexo. Está ali na faixa dos 30 aos 60 anos, também mais em mulher. Isso aqui por população. Na região das Américas, lá na África também tem mais, o verdinho claro ali é a ansiedade e a coluna azul marinho é a depressão. Então na região das Américas também tem mais ansiedade e um alto nível de depressão também. Aqui suicídio pelo salário que a pessoa ganha, né? Você vê que o verdinho claro são as pessoas que têm mais baixo salário, em países que têm problemas econômicos importantes, tem mais sofrimento. Bom, tristeza não é depressão. Tristeza é normal. Você perdeu alguém pela morte que você amava, você fica triste, isso é normal. Você foi demitido do emprego, fica triste, isso é normal. Alguém que você ama te traiu, várias formas de traição, várias formas sim, pode ser conjugal, pode ser um filho que passa a usar maconha e você, puxa, criei na igreja e tudo isso, uma perda. As perdas geram tristeza, a gente chama de luto psicológico. O luto psicológico é normal. A ciência fala que de 3 meses até 1 ano você ficar meio jururu, meio para baixo e tal. Isso é normal. É o resultado de uma perda, que dói, que machuca. Se passa de 1 ano. Alguns autores falam até que pode ir até 2 anos, o luto psicológico. Mas se passa esse tempo e você continua para baixo, então já passa a ser um luto patológico, já é um luto doentio. Ou seja, aquela perda que gera tristeza em todos nós, em você está gerando uma tristeza muito mais tempo e muito mais forte, muito mais persistente, porque na realidade aquela perda não foi o fator mais importante. Tem outras coisas na sua vida que foram perdas que juntou com essa e aí pum, derruba você. Então tristeza, eu vou colocar aqui, ela é normal diante de perdas. Na depressão é o transtorno do humor, a tristeza por perdas é passageira, a depressão pode ser mais duradoura. Tem um prejuízo limitado na tristeza, ou seja, você está triste, mas você consegue produzir, consegue trabalhar. A depressão, se ficar depressão grave, você já não vai conseguir trabalhar. A pessoa com tristeza reage a estímulos, ou seja, você fala, vamos dar uma caminhadinha, vai melhorar, vamos ali embaixo da árvore, orar um pouquinho. Não estou muito à vontade, mas tá bem, eu vou com você. Já o deprimido, é difícil sair da cama para poder, né, ter uma energia lá embaixo, então muito mais difícil. Tem um fator causal, né, na tristeza, você bota o dedo e diz, aconteceu aquilo, por isso que eu estou triste. Assim, na depressão, não necessariamente a pessoa tem consciência do porquê está deprimida, né? Ela não sabe dizer, eu estou tão triste, mas não sei o que está acontecendo comigo. Na tristeza a pessoa não tem lentidão psicomotora, ela consegue funcionar, vai trabalhar, vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, embora está meio para baixo, mas na depressão a pessoa está mais travada. Ela melhora, a tristeza melhora normalmente com o tempo, não precisa fazer nada, nem tratar, nem psicoterapia, nem medicação, resolve. Você aprende a lidar com o luto, você passa por isso
e depois você volta ao normal quando você aceita a realidade da perda. E a depressão, se não for tratada, ela pode ir piorando com o tempo. Bom, são várias causas da depressão. Você tem uma tendência hereditária, lembrando que não é que a criança recebe por herança a depressão. A criança recebe a tendência de ser uma pessoa mais melancólica, por exemplo, mais tendente à tristeza. É aquela pessoa que já desde pequena tem meio copo com água, ela olha e fala assim, poxa, mas só tem metade do copo com água, né? Já tem em vez de olhar, puxa, que legal, tem metade, né? Então, essa maneira de pensar já derrotista, vamos dizer assim, a pessoa não gosta de mim, meu pai não deu o sorriso que eu queria, será que eu não presto para nada? Já tem um perfil mais melancólico, algumas crianças são mais melancólicas que outras, então isso facilita, isso é um fator de risco para, então, com outras perdas na vida, vir a desenvolver um quadro depressivo. Perdas importantes, né, na infância, na família, no trabalho, perdas importantes. Se você tem um parente que está deprimido e você nunca teve depressão, está sempre bem, está ótimo, legal, louva a Deus. Mas você tem que entender de que as pessoas reagem aos problemas da vida de forma diferente, porque as pessoas são diferentes. As pessoas mais sensíveis, elas sofrem mais em algumas circunstâncias, porque é mais sensível e talvez você é mais resistente. Então não fique julgando a pessoa, que bobagem, por que está chorando só por causa disso? Só por causa disso para você não é nada, mas para essa pessoa é alguma coisa importante para ela, né? Também a sensibilidade pessoal, que é a chave, né? As crianças são diferentes, né? No mesmo pai, mesma mãe, então reagem de forma diferente. Tem alguns desequilíbrios neurofisiológicos, às vezes tem hipotiroidismo, tem influência de cafeína, influência de outro tipo de estresse neuroquímico, abuso de drogas também, jovens viciados em drogas pesadas, ilícitas, podem entrar no quadro depressivo, algumas entram no surto psicótico, voltam, outros não voltam. Doenças físicas, então tem as doenças crônicas, pessoas que têm doenças difíceis, né, uma artrite reumatoide complicada, um câncer terminal, então essas são doenças que entristece a pessoa, porque é uma doença que não tem cura, alguma doença não tem cura, tem administração, tem como é que chama, tratamentos paliativos, né? Então algumas pessoas ficam deprimidas porque estão com uma doença que não tem, a medicina não tem como resolver. Então depressão não é preguiça, não é falta de fé ou falta de força de vontade, é um sofrimento mental importante. Isso aqui é uma imagem de uma tomografia por emissão de pósitron, chamada PET scan. Você vê no lado direito seu da tela, do lado esquerdo é um cérebro deprimido. Quanto mais pontinhos amarelos você vê ali, cor de abóbora, quanto menos, mais deprimido esse cérebro está. E o cérebro, a direita é um cérebro de uma pessoa que recuperou da depressão. Olha como é que voltou a ligar algumas áreas cerebrais. Bom, essa é a novidade que eu ia falar. Então, até agora, a informação que a gente tem da ciência de tantas décadas é de que a depressão tem relação com muita baixa de serotonina na célula nervosa. Isso aqui é um gráfico de duas células. A célula nervosa chama-se neurônio. Então, você tem ali uma transmissão, sai um impulso químico, elétrico de uma célula nervosa que passa pela sinapse, que é um espaço entre uma célula e outra, vai para a próxima célula, isso chama neurotransmissão. Então, a ciência interroga, né? Será que essa célula nervosa, o neurônio, não está produzindo? Tem um gene ali que produz triptofano. Esse triptofano se transforma em serotonina. E serotonina é um hormônio que dá uma sensação de alegria. Então, será que essa pessoa tem um problema no gene que não está produzindo suficiente triptofano e por isso não tem suficiente serotonina? Não, está tudo bem com o gene dele. Então será que essa serotonina não vai de uma célula para outra? É um problema de transporte? Pode ser. Não, talvez o problema seja o receptor da outra célula. A serotonina é boa, produzida, o transporte vai legal para a próxima, mas quando chega na próxima célula, a serotonina não entra na célula. Será que é isso? Tá. Então são os estudos científicos sobre neuroquímica, né, da depressão, neurobiologia da depressão. Agora, o que a ciência está verificando agora, ultimamente, em alguns trabalhos, é de que tem muitos pacientes deprimidos que não têm problema com serotonina. Opa!
Então, o que está acontecendo? Tanto que os antidepressivos têm os chamados ISRS, inibidor seletivo de recaptação da serotonina. Fluoxetina, duloxetina, sertralina, paroxetina, essa turma aí, citalopram e tal. O que eles tentam fazer quimicamente no cérebro? Concentrar serotonina ali na célula nervosa, naquela ideia de que baixa serotonina deixa você triste e muita serotonina deixa você mais animado. Mas a ciência está encontrando pessoas deprimidas que não têm problema com serotonina. Eu não continuei estudando isso ainda, mas ligou aí uma antena para a gente pensar. E aí já muda um monte de coisa, né? Talvez o antidepressivo convencional talvez não vai funcionar. Bom, então a predisposição genética, a pessoa tem uma história, né? Todos nós médicos, quando atendemos um paciente, a gente pergunta, a gente faz o histórico da família, né? Seu pai teve isso, sua mãe teve isso, a gente sempre pergunta isso, né? Seja qualquer especialidade médica, né? A gente quer saber, a gente chama de HP, história pessoal, HPP, história patológica pregressa, que é doenças que a pessoa teve, H é a história da família. A gente vai pesquisando isso nessa anamnese, na entrevista que a gente faz com o paciente para entender. Se teve um avô deprimido, uma mãe deprimida, um tio deprimido, um outro avô suicidou, então você já fica de antena ligada para lidar com esse paciente, que vai ser uma forma diferente se você colheu essa história e aquele paciente, não, minha mãe é alegre, meu pai é legal, não tem ninguém com depressão na família, eu que estou assim, é a primeira pessoa da família que parece com depressão, então você tem um outro tipo de abordagem, a gente já tem mais ou menos preocupação, vamos dizer assim. Então, predisposição genética, fatores de desenvolvimento, o que é isso? Puberdade precoce em meninas, hoje está tudo muito precoce, né, queridos? O pessoal transando cedo, jovem quer chegar com 28 anos, já tem R$1 milhão na conta, quer ser o presidente da empresa, muita precocidade, né? Nada, como é que eu vou dizer isso? Tudo que é precoce tem um preço a pagar. Tudo que é precoce tem um preço a pagar. Tudo existe um tempo para tudo, né? A Bíblia até diz isso, né? Tempo para rir, tempo para chorar, tempo para jogar pedra. Não tem isso que a Bíblia diz, Eclesiastes? Mas o mundo está muito precoce. Tem que botar meu filho no inglês, no alemão, no espanhol, na capoeira, no jiu-jitsu, na informática, na musicalização. Cara, a criança com 5 aninhos já está com trocentas coisas para fazer. Então, aí vem assim do pensamento acelerado, né? Que o Augusto Cury fala disso e tal. Então, história de transtorno mental na adolescência, traumas não resolvidos, abusos sofridos na infância e na adolescência. Então, são causas principais. Abusos verbais, abusos sexuais, abusos físicos, sofrimento da criança porque o pai separou da mãe, uma mãe solteira, um pai ausente, ou que alguém conversou comigo aí, o pai que ficou com as crianças, nem sempre a mãe fica com as crianças. Queridos, tem mães, tem mulheres que são tão apaixonadas pela paixão, que a paixão é o Deus dela, larga o pai, larga a mãe, larga filho, larga todo mundo por causa da paixão. Isso é doença. Eles chamam de amor, mas isso é doença, né? Então, essas crianças vão sofrer. Fator de estilo de vida que pode contribuir com a depressão. A pessoa não faz exercício físico nenhum, não se expõe ao sol, tem uma respiração má, pessoas muito ansiosas respiram em geral muito mal, né? Muito curtinho. Um ritmo circadiano, quer dizer, tem pessoas que um dia dorme 10 da noite, outro dia dorme 9 da noite, outro dia dorme 3 da madrugada, outro dia não dorme. Então isso destrambelha o cérebro fica, sabe, o que está acontecendo aqui comigo, né? Então, por isso que Deus fez direitinho ali, aquele período do sono para você dormir. Problemas com nutrição também, pessoas que têm uma má nutrição, comem mal. Então, isso facilita o cérebro para poder ficar funcionando mal, além de vício que a pessoa pode ter. Um pouquinho mais de causa da depressão. Tem os fatores psicológicos, aí vem falta de apoio social. O que é apoio social? É só você pensar assim, tem um autor americano que ele fala muito sobre apoio social, e ele fala assim, se você um dia estiver doente e tem filho pequeno, você tem alguém que pode tomar conta dos seus filhos? Se você tem, então você tem apoio social, né? Ou você precisa de uma urgência, teu carro quebrou, furou o pneu, você tem que chegar naquele local lá, porque tem uma coisa muito importante. Tem alguém para emprestar teu carro? Ah, tem sim. Então tem apoio social. Mas tem gente que não tem apoio social. Com quem que eu deixo meus filhos? Como é que eu faço para resolver esse assunto? Então as pessoas que não criam rede social de apoio, elas vão ter mais
sofrimento, né, de várias situações na vida. Eventos estressores como o divórcio, por exemplo, abuso, que eu já falei, punição severa, pais são muito severos com seus filhos, desvalorizar a criança, né, ao longo da infância, isso vai promovendo uma sensação de que a criança não tem valor, que ela é um zero à esquerda. Morte do pai e da mãe, isso é bem duro para uma criança, especialmente quanto menor a criança for. Aí vem a questão da sensibilidade pessoal, muito importante isso, né? Isso talvez aí seja a chave para explicar por que em eventos estressores numa família que tem 2 ou mais filhos, uma criança reage de uma forma e outra de outra. É por causa da sensibilidade pessoal. Anos atrás, o governo brasileiro exigiu que todo carro tinha que ter um kit de emergência. Não sei se alguém lembra disso. Alguém ganhou dinheiro com isso, certamente. Depois parou essa lei aí. Alguém ganhou dinheiro desonestamente, né? Mas algumas crianças nascem com kit de sobrevivência faltando alguma coisa. Pode ser o band-aid, pode ser o metiolado, enfim, né? Algumas crianças nascem mais sensíveis. Tem uma cientista americana, anota isso aí, Elaine Aron. Elaine Aron, A-R-O-N de nariz. Pesquisa na internet, tem um livro dela, foi relançado agora em português, sobre pessoas sensíveis. Ela é uma cientista que descreveu um tipo de temperamento chamado pessoas altamente sensíveis, HSP, em inglês, High Sensitivity Person. Muito interessante, são as crianças mais sensíveis, elas são crianças introvertidas, que não é timidez. Timidez é diferente de introversão. Timidez é sofrido, introversão não é. E essas crianças, elas... interessante, nas pesquisas que ela fez, com ressonância magnética e tudo isso, as crianças, ou os adultos introvertidos, que conseguem, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, ter ali seu escritório, ficar quietinho no seu canto, produzem muito melhor do que os outros funcionários da empresa. Mas também, se está num ambiente negativo, ela produz menos. Então é interessante isso, né? Então o temperamento daquela criança ali pode ser sensível. Padrões de pensamento, como já falei, a maneira de ficar pensando, autoestima, que eu prefiro chamar de autorrespeito, às vezes é baixo o autorrespeito. Crianças que desde pequenas já se colocam de lado quando não recebem uma atenção do pai e da mãe. Porque quando a criança, isso é importante entender isso, né? Para entender a depressão. A criança, ela precisa do pai e da mãe para a construção da sua personalidade. Então, quando esse pai não está disponível, quando essa mãe não está disponível no sentido de não ter uma afetividade, ou meio irritado, meio ansioso, meio ansiosa, a tendência da criança não é pensar assim: nossa, meu pai é uma pessoa nervosa, né? Não, minha mãe, cara, eu sou legal, mas meu pai, tadinho, precisa de tratamento, viu? Não, a criança traz para ela, porque ela precisa defender a imagem dos pais. Ela precisa manter na cabecinha dela: meu pai é ideal, minha mãe é ideal, meu pai é super-homem, minha mãe é super-mulher, para a construção do eu dela. Então, mas quando o pai e a mãe erram com a criança e machuca a criança emocionalmente, o que na cabecinha da criança ocorre? Eu que estou com problema. E aí, se é uma criança de perfil mais melancólico, ela se encolhe, ela se inibe, ela reprime a dor. E se é uma criança mais pegou, levou, né? Ela peita os pais, fica mais rebelde. Depende do perfil dessa criança. Então, condições médicas também, né? Tem medicamentos que podem favorecer a depressão. Cuidado com o medicamento, né? Hipotiroidismo ou doenças terminais que favorecem, como já falei, a depressão. Tem pessoas também viciadas em redes sociais, ir contra a consciência frequentemente, violam muita consciência, comportamentos compulsivos, tudo isso acaba gerando um cérebro cansado que pode deprimir. Bom, para você saber que a pessoa tem depressão, como é que é o diagnóstico de depressão? Você tem que ter 2 sintomas principais, 2 ou 3. Humor deprimido, o tempo todo a pessoa está triste, pode ganhar na loteria, mas está triste. Diminuição do prazer, do interesse. Se eu colocar essa imagem aqui, vai ficar um pouquinho melhor, quer ver? Olha só,
Então, ali na letra cor-de-rosa, ali, você vê perda do interesse e desânimo. Pelo menos por 2 semanas direto. Tristeza quase constante. E perda da energia e aumento da fadiga. Então tem que ter isso. Durante 2 semanas pelo menos, 1 mês que não passa. E junto disso aí pode ter perda da autoconfiança. O apetite pode aumentar ou diminuir. Diminuição da capacidade de se concentrar. Pensamentos, algumas pessoas começam a pensar em morte. Aí divide em 2 grupos de pessoas deprimidas. Tem aquelas pessoas que pensam em morte, e nós temos que investigar isso. Você tem que perguntar, né? Se você pensar assim, tem um parente meu que vive dizendo que quer se matar, eu acho melhor não tocar no assunto, porque senão vai induzir ele a se matar. Não, você tem que falar, tem que puxar esse assunto, tocar nesse assunto, porque até falar ajuda a aliviar. Então tem pessoas que têm um pensamento de morte, mas estão deprimidas, mas elas dizem assim, por que Deus não me leva, não aguento mais. Se você perguntar, e você deve perguntar, mas você está pensando em se matar? Não quero perder a salvação. Mas se Deus me levasse e tal. Então esse é um paciente que teoricamente não tem um risco suicida. Mas você perguntar, eu repito, você tem que perguntar, você tem pensado em se matar? Por causa dessa tua tristeza tão profunda? Geralmente a pessoa de alto risco, com essa pergunta, ela baixa a cabeça, fica quieta, não olha mais no seu olho, demora a responder, às vezes vem lágrima, às vezes não. Em seguida ela diz, outro dia eu estava lá no 10º andar do trabalho meu, olhei pela janela. Eu estava na plataforma do metrô e dei uma olhadinha no trem quando vinha, como é que é pular aqui. Eu soube que o seu Zezinho, que tem uma feirinha ali em Gravatá, ele vende escondido por baixo do pano, chumbinho de rato, que é um veneno, já sei quanto custa. Então a pessoa já está elaborando uma forma de se matar. Essa pessoa você tem que vigiar 24 horas por dia, levar no psiquiatra, incentivar o tratamento, porque ela tem risco suicida. Bom, depressão na criança também tem. O que pode produzir depressão na criança? Está aí no lado esquerdo da sua tela. Uma criação rígida, muita crítica com relação a essa criança, rejeição, abandono, rótulos, o seu gordinho, o seu baixinho, isso aqui. Bullying, que é um tipo de bullying, maus tratos, separação materna, pais deprimidos, são causas variadas que podem levar a criança a ficar deprimida. E o sintoma da criança deprimida, ela tem um baixo rendimento da criança ou do jovem, né? Um baixo rendimento escolar, começa a se desinteressar. Você vê criança não querer brincar? O brincar da criança é a vida dela, né? A fantasia, a imaginação, aquela coisinha linda das crianças, né? Ela perde interesse em brincar, fica desmotivada, às vezes irritabilidade acima do normal, se sente incapaz. Se é o jovem adolescente, se isola da sua galera, do seu grupo. Isso não é normal, né? Então o pai ou a mãe tem que investigar. Bom, depressão pode ser leve, moderada e grave ou severa. Depressão severa pode ter sintoma psicótico ou não sintoma psicótico, ou seja, a pessoa pode ficar com a depressão severa, em que ela não quer sair da cama, não quer tomar banho, não quer comer, mas ela está ligada na realidade. E tem pessoas que entram numa crise depressiva grave e surta, sai da realidade, né? Tem um bicho ali querendo me pegar, tem delírio, tem alucinação. Então, o tratamento para uma vai ser de uma forma, para outra vai ser de outra. Da depressão com um surto psicótico, tem que entrar com medicação antipsicótica, chamada neuroléticos. Bom, o tratamento então envolve 5 coisas. A medicação, orientação da família, cuidados físicos, psicoterapia, aconselhamento e a parte espiritual também. Medicação você tem várias, né? Tem medicamentos até naturais, né? O hipérico perfuratum, chamado erva de São João. Cuidado que no Brasil tem uma erva de São João que não é o hipérico. Descobri isso por acaso em São Paulo, numa loja de ervas. Estava ali olhando os pacotinhos e vi lá, hipérico. Não, erva de São João. Quando eu li assim, entre parênteses, o nome científico não era Hipericum perfuratum. Fitoterapia, queridos, são medicamentos baseados em plantas medicinais. Não tem nada a ver com homeopatia, nem com floral. Então, para pessoas deprimidas que nunca usaram medicação psiquiátrica e não estão com depressão grave, pode ser que o hipérico funcione. Pode ser, depende, né? Então o psiquiatra pode recomendar
Tem boas marcas no Brasil, Hipericin, Triative e vários aí pode usar. Mas, em geral, ou se a pessoa, quer dizer, a pessoa virgem, medicação psiquiátrica, talvez possa funcionar com hipérico. Mas a maioria pode precisar dos medicamentos sintéticos, que você já sabe um monte de nome desses aí. Lembrando que é interessante até chato para nós médicos profissionais, porque para tratar uma depressão com medicação, não tem como ter uma resposta rápida. Esses medicamentos de depressão, antidepressivos, fluoxetina, sertralina, venlafaxina, duloxetina, essa turma toda, em geral demora de 4 a 6 semanas para fazer o efeito antidepressivo. Então não é um efeito rápido. É diferente dos tranquilizantes. Você toma um Rivotril, toma um Alprazolam, toma um Diazepam, um Bromazepam, Clonazepam, que é o Rivotril, faz efeito via oral em 1 hora. Em 1 hora você já, abaixa a ansiedade. Mas não tem nenhum remédio para depressão que você toma hoje e daqui a 1 hora, 2 horas você está bem. Tá? Não existe, não tem como, né? Isso aí. Então tem que ter uma paciência, e até é chato porque uma série desses medicamentos sintéticos antidepressivos, a princípio, na primeira semana, dá alguns efeitos colaterais ruins, né? Até alguns pacientes aumentam a ansiedade, dá má digestão, dá enjoo, dor de cabeça, um pouquinho de quietude. E algumas pessoas são tão sensíveis a essa química que os sintomas, os efeitos colaterais ficam tão fortes que a pessoa não aguenta, ela quer parar. Então, tem que trocar de medicação ou reduzir a dosagem da questão medicamentosa. Bom, a medicação não faz tudo, ela elimina sintomas depressivos, mas não cura o problema, lembra disso, né? Você está com uma infecção na garganta e está com febre. Aí a febre está tão alta, você já fez um escaldapé, já fez uma hidroterapia, já tomou um banhozinho bem friozinho e tal, não melhora, febrão alto, né? E aí você vai lá e toma um antitérmico, a febre abaixa. Mas o que causou a febre foi a infecção da garganta. O antitérmico não vai resolver a infecção da garganta, vai abaixar o sintoma da febre. O antidepressivo pode ajudar você a ter melhora dos seus sintomas depressivos, mas não vai resolver a causa da depressão. 70% melhora o humor com antidepressivos. Menos do que 20% se dizem curados, se sentem curados durante o tratamento com antidepressivos. 25% a 30% não melhoram com nenhuma medicação, infelizmente. É uma angústia para nós médicos, né? De um monte de gente ao longo da vida que usou tudo que você imagina, tudo, né? A gente pergunta também isso na entrevista: o que você já usou para depressão? Usei sertralina, venlafaxina, há quanto tempo? A gente tem que checar também qual é a dose que a pessoa usou, porque tem pessoas que usam medicação psiquiátrica, mas não usam na dose adequada, então não vai funcionar, né? Também tem que ter isso. Mas 50% reclamam dos efeitos colaterais, como eu falei. Metade desses param com medicamento porque não aguenta aqueles efeitos colaterais. Dos que param a medicação após 3 meses de uso, 77% tem recaída dentro de 2 anos. Infelizmente, depressão é uma doença que tem recaída, mas é possível não ter recaída se for um bom tratamento, se a pessoa se empenhar no tratamento, se a pessoa não colocar toda a esperança de cura na medicação, mas no aprendizado de lidar com as suas dores, com as suas perdas. Então aí faz diferença. Eu costumo dizer assim, ao longo da vida como psiquiatra, 2 grupos de pessoas que vêm ao consultório. Vem aquelas pessoas que sentam e depois dos cumprimentos e tal, eu vim aqui porque eu estou com isso, com aquilo e tal, e algumas falam: se eu puder, eu não gosto de usar remédio, se eu puder me ajudar sem passar remédio, eu vou ficar mais feliz. Mas se precisar usar, tá bem, vou usar. Esse é um grupo de pacientes. E tem outro grupo que chega assim: doutor, bom dia, qual é o remédio que vai passar para mim, hein? É diferente, né? Olha a cabeça como é que é diferente, né? Tem essas pessoas que já vêm com a ideia de que precisa de remédio, é o remédio que é a salvação da pátria. É mais difícil você tratar. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar com essa pessoa para mostrar para ela que ela precisa entender quais são as causas, de onde vem isso. Ela precisa aprender a confiar de que Deus pode ajudá-la a resolver seus problemas sem ter que estar dependente de remédio o tempo todo. A medicação tem o seu lugar, se não for usada como única solução. Está indicada, olha só, indicada para depressões moderadas e graves.
Depressão leve, quase a maioria não precisa de medicação. Depressão leve, você ainda consegue funcionar. Você está triste, está um pouco fadigado, o apetite aumentou ou diminuiu, você tem uma tristeza ruim que não está passando, mas você consegue trabalhar, você consegue fazer o serviço da sua casa, você consegue cuidar das crianças, não está muito bem, mas você está conseguindo. Então, a psicoterapia vai ser o suficiente, provavelmente, na depressão leve. De moderada para grave, já é diferente. O ideal seria isso, né? Até 1 ano, alguns dizem até 2 anos, e você depois vai desmamando. Mas tem um monte de gente que usa fluoxetina há 20 anos, há 15 anos e tal. Talvez porque não conseguiu ainda aprender, né, como lidar com o seu sofrimento, com a sua dor. Então, ele pode melhorar o humor, pode diminuir o chorar, talvez seja o primeiro sintoma que a depressivo faz. Diminuir a hostilidade também, pessoas às vezes deprimidas ficam muito irritadas com o sofrimento. Por isso que tem pessoas com depressão, tem cortisol alto. Olha, cortisol é o hormônio do estresse. Aumenta a impulsividade também. Por isso que o paciente deprimido, grave, com ideia suicida, da segunda semana para frente de uso de medicamento, preste atenção, cola nesse indivíduo. Porque primeiro o medicamento libera a impulsividade, mas não consertou ainda o pensamento suicida. Entenderam? Então a pessoa pode, com 2 semanas de uso de medicação, tinha uma ideia suicida grave, vai, pum, pula da janela. Mas estava indo no médico, estava tomando remédio. Sim, mas liberou a impulsividade, mas não liberou ainda a ideia suicida. Importante a família entender que é uma doença, encorajar o deprimido para andar ao ar livre. Olha, estudos científicos mostraram que as pessoas deprimidas que fazem psicoterapia, usam a medicação e fazem atividade física aeróbica, melhoram mais rápido do que aquelas pessoas que têm psicoterapia, têm medicação e não fazem exercício nenhum. Claro, é difícil o paciente com depressão de moderada para grave ou grave, enfim, levantar da cama porque está baixa a energia. E geralmente as pessoas deprimidas falam assim, não, quando eu melhorar, eu vou caminhar. Mas é o contrário, vamos caminhar para melhorar. Claro, é difícil a pessoa muito deprimida ter energia para sair da cama. Mas alguém da família tem que incentivar essa pessoa. Não tem que todo dia também encher o saco do deprimido, né, para ir caminhar. Mas pelo menos 3 vezes por semana. Não, vamos sim, não, eu vou com você, não está aqui seu tênis, eu ajudo a bota a roupa de ginásio, vamos lá. Olha só, eu vou. Porque quando a pessoa vai caminhar, uma atividade aeróbica, a neuroquímica vai mudando. E ajuda muito no conserto dessas alterações neuroquímicas da depressão. Não é isso que acontece? Você faz uma caminhada, faz uma corrida, enfim, uma natação, você tem liberação de dopamina, de serotonina, de ocitocina, e você se sente melhor. Muitas vezes, quando eu vou caminhar, estou zero vontade de caminhar, zero, né? Aí eu falo assim, César, você não quer caminhar, fica aí, mas eu vou, tá? Assim, zero vontade, né? Preferia estar ali no meu computador escrevendo, enfim. E aí eu vou sem vontade nenhuma, mas daqui a pouco, que bom, né? A coisa melhora na cabeça. Então, importante isso, ajudar o paciente, a família. É um papel que a família pode fazer. Encorajar a seguir a instrução médica, porque em geral o deprimido, quando não está ainda recuperando, diz, não vou tomar mais remédio, acho que não funciona, não quero na consulta não tem jeito, não, vamos sim, eu vou com você, não, está aqui, toma um remédio. Então a família vai incentivar essa pessoa a seguir a instrução médica e observar, como já falei, o paciente com ideia suicida. É importante a caminhada, já falei, tratar as doenças físicas que essa pessoa tem. A massagem, interessante, diminui o cortisol, também eliminar cafeína. A cafeína amplifica o efeito do hormônio de estresse e o uso prolongado diminui a serotonina e norepinefrina. Eliminar o açúcar refinado, que é um veneno, né, realmente, para tudo, para a imunidade e para o cérebro também. Bom, na parte de psicoterapia, na parte de aconselhamento, como é que a gente ajuda uma pessoa deprimida? Vamos pensar, aconteceu alguma perda importante no passado dessa pessoa? A gente vai procurar entender isso. E a pessoa também tem que pensar nisso. Experimenta um processo de luto, está triste porque perdeu uma coisa importante, é um luto. Então vamos lidar com esse luto, e tem várias formas de lidar com luto, a palestra não é sobre luto.
Existem importantes desapontamentos hoje que ferem e não estão resolvidos. Quer dizer, você teve desapontamentos importantes com o pai, com a mãe, com o ex-namorado, com a ex-namorada, com o colega de trabalho. Algum desapontamento está engasgado ainda dentro de você. Então tem que desengasgar isso. Tem que falar disso. Talvez fazer uma reparação. Talvez pedir perdão. Talvez perdoar essa pessoa. Então precisa resolver essas questões pendentes, né? Senão a medicação não vai dar conta disso. Existe uma necessidade exagerada de amor para construir uma autoapreciação, né? Que tem pessoas que o ano tem 365 dias, 364 dias o seu familiar diz que te ama. Um dia do ano fala que não ama, aí você, sim, será que ele me ama mesmo? Quer dizer, a pessoa tem um exagero de necessidade de afeto, de ser querida, de ser amado. Então tem que baixar essa expectativa. Aprender a diminuir isso. As pessoas não vão conseguir dar tudo o que você quer em termos de afeto. As pessoas que separam e vão para o segundo casamento, sem entender aonde erraram no primeiro, o que elas erraram também, 50% separa a segunda vez. Aí vai para o terceiro casamento, se não fizer essa autoanálise, o que é que eu errei, como é que eu posso melhorar, baixar a expectativa, 75% separa a terceira vez, ou fica numa relação muito complicada. Quando eu já escrevi um artigo falando sobre questão de fidelidade conjugal, e geralmente uma frase que passa na cabeça de alguém que está começando a botar o pezinho na infidelidade, sabe qual é? Conhece alguém no trabalho que dá atenção para você, o marido não dá, mas esse camarada dá, leva um bombonzinho para você, ou aquela garota leva um bombom para você, e a tua mulher meio tá mal lá da TPM, sei lá o quê, e uma frase que passa assim, oh, que pessoa interessante. Essa é uma frasezinha que começa, né? E que pessoa interessante. Aí eu escrevi um artigo que o título é assim, uma pessoa interessante também tem problemas. Geralmente a palestra não é sobre casamento, mas as pessoas apaixonadas com uma paixão proibida, vamos dizer assim, elas, o que é a paixão? A paixão, quando você se apaixona pela imagem que você faz na sua cabeça de como você imagina que aquela pessoa é. E que quando você vai ver na realidade, só o convívio que vai mostrar, você vai ver que ela também tem problemas. E você também tem. Então, tem pessoas que têm autorrejeição, isso também tem muito a ver com ansiedade excessiva, mas tem a ver com depressão. Pessoas se rejeitam. Algumas pessoas deprimidas, frustradas, por exemplo, no casamento, elas podem pensar assim, já que você não me ama do jeito que eu queria, eu me odeio. Por que eu fui gostar de alguém que não gosta de mim do jeito que eu queria? Prefiro morrer, né? São formas de pensar que conduzem à depressão. Então tem que corrigir essa forma de pensar. Como? Espera aí, você pesca o pensamento, vou mostrar daqui a pouco uma mulher que tinha depressão grave, como é que ela pensava. Você pesca o pensamento, por que eu tenho que esperar dessa pessoa um amor idealizado? Por que eu vou me maltratar? Porque alguém não me trata do jeito que eu queria. O meu valor como pessoa é o que Deus me dá, não é que essa pessoa me dá. Entendeu? Você tem que corrigir essa forma de pensar, para ir saindo do quadro depressivo, para ir desmamando da medicação. Sente a pessoa desespera em relação a alguma coisa, porque no núcleo do pensamento da pessoa deprimida, quais são as frases mais importantes ou mais frequentes que um deprimido pensa? Um deprimido de moderado para grave. A vida não faz sentido. Eu sou um zero à esquerda. Eu sou um peso para os outros. É melhor morrer porque eu sou um peso para os outros. Não é isso? O deprimido geralmente pensa isso. E se continuar pensando dessa forma, vai afundando cada vez mais. Então, existem conflitos entre dependência versus independência. A pessoa tem dificuldade de desenvolver intimidade. Intimidade não é sexo, queridos. Intimidade é você ter uma afetividade com a pessoa, com quem você convive. Ter um carinho não erótico. Sexo é fácil, difícil é amar. Então, pessoas que têm uma barreira afetiva, não conseguem abraçar, não conseguem
sentir o sentimento. Então isso pode ser um fator que conduz à depressão ou que mantém a pessoa na depressão. A pessoa perfeccionista está esgotada, vai ter a síndrome de burnout, né? A síndrome de esgotamento. Tem pessoas que são muito perfeccionistas. O que é uma pessoa perfeccionista? É uma pessoa que coloca as coisas na frente das pessoas. A pessoa perfeccionista pega pesado com ela. Tem até um conselho bíblico, tem Eclesiastes, que Deus fala assim: não sejas demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo, porque destruirias a ti mesmo. Esse é o conselho bíblico, né? Se você é uma pessoa muito dura com você, muito perfeccionista, muito exigente, exageradamente, nem você está aguentando com você, ou se acostumou desse jeito. Então comece a pensar, cara, deixa eu relaxar um pouquinho. Você pode aprender a relaxar e continuar uma pessoa responsável. A pessoa consegue expressar, experimentar emoções dolorosas ou reprime demais? E uma coisa muito importante para a gente ajudar uma pessoa deprimida e para você se ajudar, se você tem se tiver, tomara que nunca tenha, para alguns autores a depressão grave é chamada o câncer da alma. Ellen White fala como terrível é a depressão, né? Então, mas é importante a pessoa deprimida, ela precisa aprender a mudar a pergunta. Em vez de ela ficar pensando, por que isso comigo, Deus? Por que isso aconteceu? Por que o Senhor permitiu? Assim que for possível, fazer a pergunta, para que, Deus? O que eu posso aprender com isso? E outra coisa importante, isso não só em relação à depressão, mas em relação a qualquer situação da vida. E outra coisa importante em relação à depressão, muitas vezes a gente pergunta, você está deprimido desde quando? Ah, desde que meu marido me traiu. Ah, desde que meu filho descobri que está usando maconha. Ah, depois que me demitiram e eu fiquei numa situação econômica difícil. Ah, depois que meu pai morreu, eu era muito apegado com ele. Enfim, várias causas, né? Então a pessoa, ela bota o dedo em cima daquele fato. Depois que aquilo aconteceu, eu fiquei deprimido, deprimida. Mas às vezes, o mais importante não foi aquele fato que levou à depressão. É o que aquele fato representa para aquela pessoa. Então, em vez de a minha depressão é porque eu perdi fulano de tal, que me abandonou, que morreu, a pessoa que está melhorando a depressão, ela começa a entender, ela começa a conseguir responder a seguinte pergunta: o que eu perdi nessa perda? Entenderam? Perdi minha autoestima, perdi meu autorrespeito, perdi minha segurança na vida, perdi minha esperança. O que você perdeu nessa perda? Então tem que investigar isso com Deus, com oração, com um profissional, porque você vai começar a entender e a verdade vai te libertar. Conhecereis a verdade o libertará. Então a pergunta é: que verdade eu preciso conhecer sobre mim mesmo, sobre minhas emoções, meus pensamentos, que pode me ajudar a ficar livre desse sofrimento? Por isso temos que procurar a verdade, porque a verdade é que cura junto com o amor, não é a medicação. Então a TCC é interessante, terapia cognitivo comportamental. Cognição é o pensamento, né? O pensamento exerce um forte impacto sobre como você se sente. Os seus sentimentos resultam das mensagens que você dá para si mesmo pela sua cognição. Você passa a se sentir dessa maneira, X, Y, Z, em função do que você pensou. Ah, mas doutor César, às vezes eu me pego triste, eu nem sei o que eu pensei. Acho que eu não pensei em nada, mas eu estou triste. Não, pensou sim, tem alguma coisa. Sempre atrás de um sentimento tem um pensamento, uma crença. Não crença religiosa, uma crença psicológica. Como que a gente constrói as crenças psicológicas? É o ambiente da infância. Se você vivia com a mãe frustrada no casamento, que vivia dizendo para quem quisesse escutar, e você é uma menina, tinha 8 aninhos, 9 aninhos, e a mãe falava: ai, porque eu sei que eu casei com teu pai, nossa, homem só faz mulher sofrer, ai meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça, homem é tudo igual. Você vai escutando isso durante vários anos, ou porque eu casei com essa mulher, enfim, pode ser do marido para a mulher, da mulher, mas enfim. Então vai entrando uma crença.
A criança vai absorvendo aquilo. Então quer dizer que homem faz mulher sofrer. Ela acredita nisso. E depois, para desmontar isso, é meio complicadinho. E em geral vai casar com um sujeito que é ruim só para provar que a mãe tinha razão, né? Então, seus pensamentos têm mais que ver com como você se sente do que o que realmente está acontecendo na sua vida. Olha que interessante, né? Olha, por isso que é importante você pensar no que você pensa. No que você mais pensa, nisso você se torna. Se você pensa mais tragicamente, negativamente, autodepreciadoramente, você se torna deprimido, deprimida, porque você se ataca, se diminui, se despreza. Esse é um trabalho feito já faz um tempinho, o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles quiseram saber a distorção de pensamento em relação à depressão. Então, as distorções de pensamento são muito frequentes em pessoas deprimidas. Esse estudo, feito com 75 voluntários entre 18 e 65 anos de idade, mostrou que as distorções de pensamento estavam presentes em 67% dos deprimidos. Distorção de pensamento é quando o seu pensamento interpreta uma coisa de forma errada. Por exemplo, você tem uma amiga, eu já vou adiantar alguns slides aqui por causa do tempo. Você tem uma amiga, todos os dias vocês se falam. Aí tem um dia que você liga para ela naquele horário combinado, mais ou menos, e ela não te atende no celular. E aí teu pensamento já vem assim: será que ela não quer falar comigo? Será que ela está zangada comigo? Aí no dia seguinte, ou mais tarde, você consegue falar com ela: eu te liguei, o que aconteceu, querida? Não sabe, acabou a bateria do celular. Esse foi o problema. Mas na hora que ela não atendeu a ligação, a tua cabeça pode ter pensado: será que ela está zangada comigo? Isso é distorção de pensamento. Então, para resolver a distorção de pensamento, é a realidade que vai curar. A realidade que vai curar. Olha só, a maior parte os pensamentos mais comuns na mente dessas pessoas deprimidas era desesperança, depois hipocondria, mania de doença, ideias de fracasso, desejo de morte e outros tipos de sofrimentos. O que faz o nosso humor alegre, triste ou zangado? O que faz com que a gente sinta dessa ou daquela forma? Você tem um evento ativador, você encontra com um amigo seu, ou você passa pela rua e tem um amigo que sempre deu um sorriso, ele passa a não dar um sorriso muito legal naquele dia, pum, esse é o evento ativador. Aí a tua crença, qual é a tua crença? O que está instalado na sua cabeça? Se não deu um sorriso para mim, é porque já não gosta mais de mim, vamos supor que seja essa crença. E aí tem uma consequência emocional. Por causa dessa crença, quer dizer, teu evento ativador disparou uma crença, uma forma de pensar, e essa forma de pensar leva a você o quê? De duas uma: ou você vai peitar esse indivíduo, vai brigar, ficar irritado, ou você vai ficar triste, porque não deu sorriso para mim, não cumprimentou, passou batido aqui, nem parou para falar comigo. Então, olha como é importante a gente entender qual é a nossa crença, né? Por isso que Ellen White fala: Mente, Caráter, Personalidade, volume 2, capítulo chamado Hábitos de Pensamento. Lê esse capítulo. Ela fala: os pensamentos têm que ser educados, têm que ser treinados. Quinta-feira que vem vai ter um programa ao vivo com a Gilmara Ebers, a psicóloga de São Paulo, que é representante no Brasil da psicologia positiva, e daquele Martin Seligman. Vão tratar sobre isso, a importância de pensar no positivo e tal. Olha essa mulher tinha uma ideias suicidas graves, uma pessoa deprimida com ideia suicida. Olha o que ela vivia pensando: estarei melhor morta, meu bebê ficará melhor sem uma mãe deprimida, meus pais não gostam de mim e será melhor eu não estar por aqui, meu marido não me quer, assim ninguém me quer, nunca serei capaz de lidar com a minha vida. Ela vivia pensando nisso o tempo todo. Foi para o tratamento, entrou com medicação, mas continuava pensando dessa forma. A medicação deu uma melhorada? Deu uma melhorada, porque a medicação faz efeito químico mesmo. Mas as pessoas que entram com medicação antidepressiva
e continua pensando de uma forma negativa, a medicação nos primeiros 3, 4, 5 meses, ai doutor, estou bem, que legal e tal. Com 5, 6, depende da pessoa, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ô doutor, estou te ligando porque eu estava tão bem com a fluoxetina 20 mg por dia, estava ótimo, agora não sei, está ficando meio esquisito, o que eu faço? Só acho que eu devo aumentar a dose ou não? Só quer trocar o remédio ou não? Essas são pessoas que só estão fazendo o tratamento baseado na medicação. E essa mulher então aprendeu isso. Aí ela começou a entender que ela precisava mudar a forma de pensar, aceitar as perdas, lidar com a realidade. Olha como é que ela começou a pensar quando ela aprendeu então isso. Eu me recuso a ficar pensando que é melhor morrer. Minha vida está nas mãos de Deus. Meu bebê não ficaria melhor sem minha presença. Eu sou sua mãe e ele precisa de mim. Posso aceitar o jeito de meus pais me amarem. Eu posso aprender isso, aceitar a perda. Meu marido tem os problemas dele e não é por isso que eu vou me maltratar. Posso aprender a lidar com a minha vida. Olha como é que mudou radicalmente a forma dela pensar. E o que mudou a forma dela pensar não foi a medicação. Foi a psicoeducação, o aprendizado, entender qual era a estrutura de pensamento que ela tinha, o conteúdo do pensamento, e começar a consertar isso, desaprender uma forma de pensar para aprender outra forma de pensar saudável. Então, pensamentos saudáveis não nos vêm naturalmente, nós temos que lutar por eles, como eu falei, que Ellen White fala disso aí. Por isso que então termino com o que eu comecei, né? Comecei com, lembra que eu comecei? Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é boa fama, tudo que é respeitável, seja isso que ocupe o seu pensamento. E tem até 4 minutinhos, que bom o tempo deu hoje, né? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar o quê? Esperança. Então, se você está sentindo uma depressão, não baseie somente no medicamento, se você está usando. Tem psiquiatras que trabalham também com psicoterapia. Esse é meu caso, eu trabalhei durante muitos anos, eu fiz curso de psicoterapia, a gente não faz isso na faculdade, né? A psiquiatria na faculdade de medicina é muito pouquinho que a gente aprende. Então, tem a residência, tem tudo isso. Mas eu fiz pós-graduação em psicoterapia, fiz mais de um curso para também trabalhar com a psicoterapia. Mas tem psiquiatra que trabalha com a parte clínica. Então, trabalha com prescrição de medicação. Então, ele encaminha o paciente para atender com psicoterapia com outro profissional. Então, a parte medicamentosa faz com esse psiquiatra e a parte psicológica faz com um psicólogo clínico. Mas sempre que a pessoa está com depressão, ela precisa ir cultivando isso, trazer à memória aquilo que pode dar esperança.